Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Beatriz Giovelli e hoje eu vou contar as fases que eu passei durante a minha jornada de chamas gêmeas até o momento atual. Então, vamos lá. A jornada de chamas gêmeas é uma jornada de ascensão e equilíbrio entre o feminino e o masculino interno. Muitas pessoas confundem essa conexão apenas como um relacionamento romântico ideal, pelo fato dessa conexão gerar intensidade em amor e paixão entre duas pessoas. Nessa conexão, as duas pessoas sentem em nível mental, emocional e espiritual uma forte ligação inexplicável e um sentimento de familiaridade assim que se encontram pela primeira vez. O despertar dessa jornada acontece com espelhamentos e projeções em relacionamento. A minha jornada de chamas gêmeas começou quando eu dei início a um despertar consciencial e espiritual. Então eu comecei a pesquisar como o universo funcionava, comecei a estudar assuntos profundos para o meu desenvolvimento e o meu autoconhecimento e apareceu na minha realidade a minha contraparte, que seria para eu me desenvolver também na área do relacionamento. Esses assuntos profundos que eu estudei para dar início ao meu despertar consciencial e espiritual fizeram com que eu mudasse a minha vibração e a minha visão de mundo. Eu já falei em um vídeo do canal sobre a fase da separação, que era uma fase em que eu estava na época, e agora eu vou falar as fases que eu passei durante toda essa jornada, porque depois da última separação que teve, que eu fiz o vídeo, aconteceu um reencontro. Então eu vou citar todas as fases que eu passei durante esse reencontro, que é o momento atual que eu estou da jornada. A primeira fase foi o encontro. Existe uma distância geográfica entre nós dois, mas aconteceu um alinhamento e um direcionamento intuitivo para que nós conseguimos nos encontrar. Então, quando eu encontrei com a minha chama gêmea, foi maravilhoso. Eu me senti muito bem, tive sentimentos bons, foi uma experiência maravilhosa, nos apaixonamos logo de início. Logo de início também já fui pedida em namoro. No último vídeo que eu fiz sobre a separação das chamas gêmeas, eu conto com detalhes o que aconteceu, então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Depois veio a fase que muitas pessoas chamam de fase da torre, que é a fase quando a sombra se manifesta no relacionamento. Então, as sombras se manifestaram no nosso relacionamento. Então, todos os traumas, ciúmes, provocações, tudo isso começou a se manifestar na nossa relação. Tava tudo indo muito bem, mas como nós estávamos distantes geograficamente, havia desconfianças, provocações, enfim. Tinham muitos traumas e sombras que nós estávamos espelhando um no outro nessa fase. Então, nessa fase, nós nos separávamos e nos reatávamos constantemente. Nós ficávamos presos nesse sentimento negativo e não conseguia sair disso. Era o tempo todo discutindo e reatando. Então, como nós estávamos presos nesse sentimento negativo, o relacionamento não conseguia fluir de nenhuma forma. Foi aí que veio a fase da separação, quando os dois decidiram que realmente não tinha como continuar nesse ciclo. Então chegou a fase da separação. A fase da separação, ela vem com um sentimento de saudade. Os dois estavam sentindo muita saudade um do outro. Vem com sentimento de dúvidas, vem com sentimentos enigmáticos. Então nós ficamos diante desses sentimentos para acontecer uma transformação. E para mim aconteceu essa transformação porque nessa fase da separação eu estudei sobre relacionamentos, eu estudei sobre amor próprio, eu estudei sobre energia feminina e masculina. Foi um trabalho interno de introspecção que me deu bons resultados e começou a florescer na minha realidade. Depois de estudar muito sobre esses temas específicos, veio a fase da rendição, que foi uma fase que eu entendi essa conexão. Então eu comecei a deixar que o divino me guiasse, eu deixei realmente nas mãos de Deus, eu me rendi para Deus. E assim,
Eu ainda recebi alguns direcionamentos, alguns sinais, nunca foi apagado isso da minha memória. Eu sempre recebia um pouquinho de sinais assim, mas eu não estava preocupada se ficaríamos juntos ou não. Para mim isso já era irrelevante, porque eu já tinha me rendido e eu estava suprida de informações que eu precisava. Nesse período de rendição, eu estudei sobre subconsciente, sobre lei da suposição, sobre manifestação. Eu fiquei bem atraída sobre esses assuntos. Esses estudos me ajudaram a me valorizar, a aumentar a minha autoconfiança, a aumentar o meu poder pessoal e o meu sentimento de realização. Então, nesse período de rendição, foi bom eu ter aprendido esses temas, porque me fez me sentir completa comigo mesma. Antes do reencontro, aparecia para mim, nos sugeridos do YouTube, vídeos como sinais que a sua chama gêmea está voltando. Eu também sonhava com casamento, eu anoto os meus sonhos, eu tenho um caderninho dos sonhos. Então, eu sonhei umas 2, 3 vezes que eu tava me casando. Eu via direto nossas iniciais juntas, mas tava freneticamente. Eu tava vendo muito, muito mesmo. As nossas iniciais juntas, eu tava vendo o nome dele de novo, como se voltasse toda aquela dinâmica do começo, que eu tava vendo muitas sincronicidades com ele, voltou tudo depois da fase da rendição, que foi antes do reencontro. Então eu comecei a ter sonhos muito vívidos mesmo. Eu sonhei que eu tava junto com ele mesmo. Eu acordava com um sentimento de amor. Era muito bom. E também eu sonhei que eu tive um sonho específico que eu anotei também, e esse sonho ele aconteceu de verdade no reencontro. Então foi literalmente a mesma cena do sonho aconteceu na vida real. Então isso foi antes do reencontro. Então nos adicionamos nas redes sociais novamente e em pouco tempo adicionados ficávamos observando as coisas um do outro assim na rede social. Depois conversamos, ele me chamou, a gente conversou e já combinamos de nos vermos novamente. Então eu fui lá ver ele de novo. E aí aconteceu o reencontro. Então, quando nos reencontramos, ele me questionou algumas coisas do passado e também não lembrava de algumas coisas que nós tínhamos passado, enfim, porque já se faziam 2 anos, né, que nós não nos víamos. Também teve situações que nós, na época, brigaríamos. Aconteceu a mesma situação no dia do reencontro, só que dessa vez nós não discutimos, nós conseguimos conversar e esclarecer o que incomodava e ficou bem tranquilo. Um assunto que nós, na época, brigaríamos, deu tudo certo e se resolveu de uma forma bem plena. O que mais me impressionou foi o sentimento de familiaridade, porque realmente parecia que eu estava com alguém da minha família. E eu vi essa pessoa 2 vezes na minha vida, que a segunda vez foi no reencontro, e eu não via ele há 2 anos atrás, mas a nossa conexão é como se realmente fôssemos da mesma família. Parecia que eu já conhecia ele, tudo isso é muito enfatizado nessa conexão. Por isso que é curioso, porque o sentimento é muito diferente de você encontrar com qualquer outra pessoa ou você marcar um date com algum homem, enfim. É bem diferente, é muito diferente. Então, parece realmente que nós já nos relacionávamos e tudo foi fluindo muito bem, maravilhosamente bem. E assim, quando eu já fui com algumas dúvidas na minha cabeça de como que seria o meu sentimento lá e tal, mas foi perfeito, foi um reencontro perfeito, muito natural. Agora nós mantemos o contato, porém não citamos nada de namoro, só conversamos amigavelmente, com intenções amorosas, claro. Nós não somos amigos, porque nós tivemos relações e assim, nós sentimos amor um pelo outro, isso é bem aparente. Dá pra ver que quem tá olhando até de fora vê que realmente nós parecemos um casal. Mas não teve o assunto de namoro e eu também
ninguém falou nada, nem ele nem eu, então deixamos assim. Porém, eu acredito que é melhor assim, porque eu consigo equilibrar a minha polaridade, da minha contraparte, dessa forma, amigavelmente, melhor do que separados ou brigados. Então eu prefiro estar assim com ele, mesmo que não estejamos juntos e namorando, eu prefiro estar adicionada nas redes sociais, conversando normalmente com ele, amigavelmente, do que totalmente separado, totalmente brigados. Então, pra mim, eu tô nessa fase agora. E eu acho que é importante também, se você tem a sua chama gêmea e você tem ela adicionada, enfim, é amigo dela, eu acredito que é uma boa ideia ser amigo dessa pessoa, mesmo que você queira namorar essa pessoa, mesmo que você queira que vocês sejam um casal. Se não acontecer nessa hora, o ideal é não colocar a pressão nisso, porque uma hora ou outra a união vai acontecer essa união. Então, assim, o máximo que você conseguir deixar essa pessoa do seu lado, no seu convívio, é melhor para conseguir equilibrar essa polaridade feminino e masculino da sua contraparte. Então eu permaneço assim, sem nenhum tipo de pressão sobre essa conexão, e continuo limpando minhas crenças, continuo me purificando, continuo me transformando para eu viver em plenitude o amor verdadeiro. E antes de terminar o vídeo, eu tenho 2 indicações muito boas para quem é chama gêmea, para quem está trilhando essa jornada, para quem está dentro dessa dinâmica. A primeira indicação é esse livro aqui, 1111, A Abertura dos Portais. Esse livro é muito interessante porque fala da história de uma mulher que ela trilhou o caminho da ascensão. Na página 67 desse livro também fala sobre chamas gêmeas. E esse número é um número de despertar que muitas chamas gêmeas veem direto, esse número, 1111. E é um número de um portal de ascensão. É um gatilho pré-codificado, como está escrito aqui, dentro de nossos bancos celulares de memória antes da nossa descida à matéria. Então, esse livro ele vai explicar muito sobre a trajetória de ascensão que as chamas gêmeas estão trilhando aqui na matéria. Então, assim, é um assunto sério, realmente é um assunto sério para quem tá nessa jornada. Eu sei que passa por várias fases de negação, a gente não quer aceitar, e enfim, também muitas pessoas têm preconceitos, muitas pessoas não apoiam, mas essa jornada, ela é trilhada individualmente, e caso você esteja nessa jornada, o ideal é você procurar assuntos sobre isso para esclarecer e ter uma clareza mental sobre esse assunto que está na sua vida. Porque provavelmente, se você está em jornada de chamas gêmeas, sinais e sincronicidades do universo não te faltam. A segunda indicação, que também é citada nesse livro, é a oração do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é um dos arcanjos que está auxiliando nessa jornada de ascensão e chamas gêmeas. Então, eu faço a oração de 21 dias, também já falei no canal, aqui em algum vídeo do canal eu falo o que acontece quando eu faço a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, porque é uma oração que sempre no final do ciclo traz uma transformação na nossa vida. E esse arcanjo, o Arcanjo Miguel, ele auxilia perfeitamente no nosso caminho de ascensão. Então, querendo ou não, as chamas gêmeas é um desses caminhos para a ascensão. É um caminho de relacionamento, de projeção, que nós estamos projetando no nosso espelho, mas nós estamos evoluindo com essa dinâmica também. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi útil, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Espero que vocês fiquem todos bem. Desejo tudo de bom para vocês e um beijão.